Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje, como você já sabe, naquele formato com tempos definidos para as participações de ambos os debatedores. O tema que eles vão discutir tem a ver com o papel de Deus e o destino. O povo aí diz que o destino está escrito nas estrelas. Se está escrito nas estrelas, eu não sei, mas pelo menos o Salmo 139 diz que Deus escreveu o nosso destino num livro. Será que eu não li bem? Pois é, exatamente esse é o tema. Será que o Salmo 139, mais exatamente o versículo 16, acaba ensinando que Deus já determinou tudo que vai nos acontecer, mesmo antes da gente nascer? Não sei. Isso seria fatalismo, não é? Não adianta eu me esforçar para isso ou para aquilo, ou escolher isso ou escolher aquilo, porque Deus já decidiu o que vai acontecer comigo. Inclusive, quando eu vou morrer, de que maneira, com quem eu vou casar, quem vão ser os meus filhos, quem vai ser o meu patrão, quanto eu vou ganhar de salário. Já sei com quem eu vou reclamar sobre a minha pindaíba financeira. Ou será que não é nada disso? Será que aquilo que o Salmo 139, 16 está dizendo é outra coisa? Deus não predeterminou o que vai acontecer comigo. Bom, então o que é que está escrito lá? O que é que Deus está dizendo? Não sei. Vamos descobrir juntos? Está no ar. Vejam só. Olá! Começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presente para você que vota na enquete publicada no site vejamsó.com.br. Vote, quem sabe você vai ser sorteado ou sorteada ao final dessa edição. Conosco para discutir esse tema palpitante, né? Pela primeira vez, estreando no programa, o reverendo Marcos Novaes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja muito bem-vindo, reverendo Marcos. Paz e graça, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Heber. Muito obrigado pela oportunidade. Estou feliz por estar no seu programa pela primeira vez. O irmão pastoreia a Igreja Presbiteriana em que lugar? Na cidade de Ibiúna, no centro, na rua Constantine, número 11, ao lado do fórum da cidade de Ibiúna. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter viajado, né? Sim. Para estar conosco, uma boa estreia para o irmão. Muito obrigado. Do outro lado, pastor Gabriel de Oliveira Porto, ministro da Igreja Batista Boas Novas. Paz e graça, pastor Gabriel. Obrigado por ter voltado ao programa. Obrigado, pastor Heber. Paz e graça. Eu que agradeço por mais uma vez estar aqui. E é sempre um prazer estar aqui no Vejam Só, debatendo sobre esses assuntos tão importantes. Onde fica a Igreja Batista Boas Novas? Igreja Batista Boas Novas fica ali na rua Marechal Malete, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo. Ali pertinho da Avenida Anhamelo, metrô Vila Prudente. Dá para ir de metrô? Dá para ir a pé do metrô Vila Prudente. Que bênção. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver o que o nosso querido Zeca mostra-nos como desafio para o tema presidencial de hoje. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista ensina que Deus já determinou todos os nossos dias. O nosso destino já está escrito e determinado por Deus? Talvez, lendo assim rapidamente, podemos afirmar que sim. Mas será mesmo? Ou Davi estava querendo dizer outra coisa? Qual a melhor interpretação para essa passagem? Essas são as perguntas que serão feitas no debate de hoje, para tentarmos entender se o Salmo 139 ensina mesmo que Deus já determinou todos os nossos dias. Vamos começar fazendo uma análise do texto bíblico, para aprendermos qual é o seu contexto e não cairmos no erro de analisar um versículo isoladamente. Neste salmo,
para desfazer muitos dos esconderijos enganosos nos quais a maioria dos homens busca refúgio, vestindo-se de hipocrisia. Davi insiste, em termos gerais, sobre a verdade de que nada pode enganar a observação divina. Ele ilustra essa verdade a partir da formação original do homem, pois aquele que nos formou no ventre de nossa mãe e comunicou uma função específica a cada membro de nosso corpo, é impossível que ele seja ignorante de nossas ações. Fortalecido por essa meditação sobre o devido temor reverente para com Deus, o salmista diz a si mesmo que não tem qualquer simpatia para com o ímpio e profano e roga a Deus, confiante em sua integridade, que não o abandone nesta vida. Estas observações foram feitas pelo próprio João Calvino, em seu comentário sobre o Salmo 139. Ele, que provavelmente foi o grande pensador ou o principal expoente dessa teologia da predestinação, se é que podemos chamá-la dessa forma, pois essa tese seria apenas uma afirmação e confirmação da soberania de Deus. O grande detalhe é que o próprio Calvino, nesse comentário, afirma que é impossível pensar que Deus desconhece ou seria pego de surpresa por qualquer atitude do ser humano. A analogia usada por Davi demonstra isso, fazendo um caminho do menor para o maior. Se Deus cuida daquela substância ainda sem forma do embrião, que inicialmente foi concebido no ventre, quanto mais Ele cuidará dos nossos passos posteriormente. Davi não escapa da observação divina, do seu cuidado e, principalmente, seja qual for o objetivo do conhecimento de Deus, eles estão devidamente registrados. Diante dessa rápida exposição do texto bíblico e de alguns comentários sobre os versículos feitos por Calvino, um dos teólogos mais conhecidos quando o assunto é predestinação. Mas a nossa pergunta ainda fica no ar. Qual deve ser a melhor interpretação desse texto? O que você acha de debatermos juntos sobre essa questão? Então, pode se preparar. Iremos iniciar o Vejam Só de hoje agora. Já que o programa de hoje é feito naquele formato que a gente chama de presidencial, a regra é que o debatedor mais velho comece. E no caso é o reverendo Marcos Novaes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ibiúna, que vai expor o ponto de vista dele agora em 4 minutos. Reverendo? Pois não. A minha posição é que todos os nossos dias estão devidamente ordenados por Deus, e não apenas os nossos dias, mas o sustento dos nossos dias. Nossa vida não está nas mãos do acaso, como queriam os epicureus, né? E nem também na mão do destino. A nossa vida está nas mãos de Deus. E é exatamente, aliás, como diziam os estoicos, né? Os epicureus diziam que nossa vida estava nas mãos do acaso, e aí os estoicos diziam que estava nas mãos do destino. Mas Davi diz que a nossa vida está nas mãos de Deus e o sustento dessa vida. A questão aqui é a interpretação de vários textos, não apenas esse texto. E é muito interessante que quando nós temos dificuldade com as traduções, nós precisamos recorrer ao texto hebraico, no Antigo Testamento, e ao texto grego, no Novo Testamento. E eu queria, rapidamente aqui, mostrar o que diz o texto hebraico sobre este versículo e como ele foi traduzido. Então, primeiramente, o texto começa dizendo, o meu embrião, né, a substância ainda informe, né, e aí mostra que o meu embrião viram os teus olhos, né, e depois diz que sobre o teu livro foram escritos, né? E é interessante aqui que a ideia de livro está no hebraico na estrutura do construto, mostrando que não foi escrito em outro livro, a não ser o livro de Deus. Uma relação de pertença aqui, né? Todos
a ideia também que, indistintamente, todos os livros foram colocados, aliás, todos os dias foram colocados no livro de Deus e escritos, né? E eu acho muito interessante que o verbo aqui, a expressão, está no imperfeito no hebraico. Foram escritos repetidamente, constantemente escritos. E outra coisa interessante é que foram escritos, e aí a ideia do nifal aqui no hebraico, a ideia é que foram escritos de forma passiva, sem a participação do homem, não é? E depois diz, os teus dias. E aí nós temos agora a grande dificuldade de traduzir o verbo aqui, determinados, né? Que no hebraico é o verbo yatsu, né? Que significa pré-ordenados, pré-determinados. E é interessante que esse verbo, no hebraico, no modo kal e no perfeito, significa uma ação concluída no passado. No passado. E, diferente da nossa língua, o hebraico tem modos, né? E no modo pual, por exemplo, significa determinados, né? Pré-ordenados também. Então, baseado nesse texto, eu acredito que Deus determinou sim os nossos dias. Mas eu quero, ao longo do debate, provar e mostrar que, pelo fato de Deus ter determinado os nossos dias, não significa o determinismo filosófico, né? O fatalismo. Porque, por exemplo, as pessoas dizem assim, o calvinismo é determinista, o calvinismo é fatalista. Mas de que tipo de calvinismo estamos falando? Tá bom. Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe. Quando soar esse som, faltam 20 segundos para a conclusão do tempo. Pastor Gabriel Porto, seu ponto de vista também nos 4 minutos. Ok. Então, o meu entendimento a respeito dessa questão, antes de entrar na explicação, eu acho importante fazer uma distinção de termos aqui, porque muitas vezes acaba se fazendo confusão entre alguns termos. Tá? Eu prefiro usar o termo definido e não determinado. Definido significa o futuro é um só, será daquela forma. Porque algumas correntes passam a ideia de que o futuro é indeterminado, pode acontecer qualquer coisa, só vai acontecer na hora que a pessoa tomar a decisão. Eu também não creio nisso. Mas existe uma diferença entre definido e determinado. Definido significa Deus tem a certeza absoluta que ocorrerá daquela forma. Está definido que ocorrerá assim e é certeza que não ocorrerá de outro jeito. Né? Agora, determinar significa que Deus ativamente, de forma arbitrária, unilateral, ele age fazendo com que as coisas ocorram daquela forma e que sem essa ação divina não ocorreria daquela forma. Então, o determinar torna Deus o autor indireto de tudo aquilo que ocorre. Por isso, nesse sentido, eu entendo que o futuro está definido por meio da presciência de Deus, mas não determinado, porque se fosse determinado, Deus se tornaria o autor de todo o mal que acontece no mundo. Por exemplo, tornados que teve aí recentemente, por que ocorreram? Porque o ser humano está fazendo mau uso da criação? Não, porque Deus determinou que iria ocorrer. Se ele não tivesse determinado, não ocorreria. Por que aquele rapaz matou várias pessoas lá nos Estados Unidos? Porque Deus determinou que ele fizesse. Se não tivesse determinado, ele não faria. Né? E assim eu poderia pegar várias outras desgraças e coisas que acontecem, colocando que se está determinado por Deus, aconteceu porque Deus ativamente fez ocorrer daquela forma. Eu não creio dessa forma. Eu creio que o futuro está definido. Né? E aqui até gostaria já de ler um pouquinho, desde o início, o Salmo 139, para mostrar que desde o início ele não está falando nada de determinação. Ele está falando do conhecimento prévio que Deus tem sobre todas as coisas, por meio de sua onisciência. Conhecimento, a onisciência aplicada com relação ao futuro é chamada de presciência. Então ele começa, Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem
conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Que não vai dar tempo de ler tudo, mas esses primeiros 6 versículos enfatizam a onisciência de Deus. Deus me conhece, conhece as minhas ações, conhece o meu futuro. Não está escrito em nenhum momento aqui que Ele determina de forma ativamente, não está escrito que Ele determina quando eu assento ou me levanto, determina o que eu vou falar. Está escrito que Ele conhece previamente, antecipadamente. Então aqui, a ideia principal é que Deus já conhece, já conhecia desde a eternidade como será o futuro de cada pessoa e com esse conhecimento prévio nas mãos, Ele registra isso nos livros. Então escrever ali, ele passa a ideia de registrar e não de fazer acontecer. Muito obrigado. Agora é sua vez aí de casa de se posicionar. No vejamsó.com.br você tem uma pergunta, vamos publicar? Deus predestinou todas as coisas? Pergunta seca, né? Deus predestinou todas as coisas? Primeira resposta, sim, para que se cumpra o seu plano. Deus não tem um plano? Ele fez um plano, para que esse plano se cumpra, ele já predestinou que as coisas aconteçam segundo o plano dele. Senão, para que ele vai fazer plano? Segunda resposta, não. Pois isso tira a liberdade do homem. Se Deus já predestinou tudo, o homem escolhe o quê? Né? Só faz o que Deus já predestinou? Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete e você estará se habilitando para o sorteio desse livro aqui do pastor Hermes Barreto, A Eloquência da Cruz, uma expressão de amor, presente da Academia Teológica da Graça de Deus para você. Aliás, anota o telefone da Agrade e amanhã no horário comercial você liga lá e se informa a respeito dos cursos novos. Tem uma série de cursos novos muito bacanas da Agrade. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819. Qualquer lugar do país você liga, tem Agrade no Brasil inteiro, claro. Os cursos vão depender do lugar, né? Mas o curso bíblico tem em todo o Brasil. O curso bíblico está no Brasil inteirinho, mais de 600 filiais. Agora, os outros cursos vai depender de onde você mora e da disponibilidade da grade local, tá bom? Tem curso de música, tem curso de louvor para quem ministra louvor, não para o músico, né? Tem curso de canto, tem curso de violino e tem curso de louvor também. Tem o curso de História da Reforma, bem focado no período da Reforma, começando com os pré-reformadores indo até a Reforma da Inglaterra. Tem curso de treinamento para quem evangeliza em hospital e cemitério. Pois é, muito bom. E esses cursos todos, irmãos e irmãs, tem um semestre de duração, quando muito 2. Que são cursos bem focados, bem rápidos, para habilitar você para toda boa obra. 3115-0819, telefone de São Paulo, tem 15 cursos novos. Eu falei só alguns aqui. Liga lá e se informa direitinho, tá bom? E antes de sair para o intervalo, um aviso para quem gosta do nosso trabalho. O blog está funcionando, ebercocarelli.blogspot.com.br. E o pessoal que estava aí me pressionando para eu me posicionar sobre aqueles ataques todos que o programa recebeu, a resposta foi publicada no blog ebercocarelli.blogspot.com.br. Tem um link no Facebook, no meu Facebook também, né? Então você pode ir lá verificar aquilo que são 7 pontos que eu esclareço, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem. Chegou o momento, então, de começarem as inquirições. Hoje é o dia do programa com tempos definidos. E na regra nova, o reverendo Marcos Novaes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, terá 3 minutos para inquirir o pastor Gabriel de Oliveira Porto
da Igreja Batista Boas Novas. Reverendo Marcos, sua primeira pergunta. Como eu mostrei aqui, nós temos, pastor Gabriel, que ir ao texto, o texto hebraico, e o irmão disse que não há determinação aqui. Eu concordo que não há, concordo plenamente, não há determinação, determinismo, fatalismo. Há soberania de Deus, porque o Salmo, ele trata poeticamente dos atributos de Deus, mas ele não fala, está dividido em 4 estrofes, que fala sobre onisciência, né? Onisciência, onipotência de Deus também, né? Onipresença de Deus. Cada estrofe trata sobre uma dessas questões. E eu gostaria de perguntar para o pastor, como que o pastor interpreta Jó 14, verso 5? Porque nós também precisamos de outros textos que joguem luz, né, a analogia da fé sobre este texto, para tirarmos as nossas conclusões. Como o pastor interpreta Jó 14? O senhor pode ler o texto para não comer o tempo dele? Sim. Jó, se Deus não determinou os nossos dias, o que o texto hebraico lá do Salmo 139, verso 16 diz, né? Itzar, no hebraico, está no pual. No pual é determinar, não é apenas criar. Eu vou provar isso depois, se houver oportunidade. Mas diz assim, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então, reformula a pergunta, por gentileza. Qual é a interpretação do pastor de Jó 14, 5, logo que Deus não determinou? E o texto aqui é tão claro, afirmando que Deus determinou os nossos dias. O senhor ainda tem um minuto, pode ler de novo o versículo? Visto que os teus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passarás. Lembrando que pôr limite aqui é o verbo hebraico charatz, que significa determinar, pré-ordenar. Como explicar esse texto, então? Essa é a pergunta. 3 minutos para o senhor, pastor. Ok. Então, diante da minha própria explicação na primeira fala, já está praticamente respondido isso. Eu não tenho problema nenhum com esse texto, porque em momento nenhum eu deixei de afirmar que Deus já definiu qual será todo o período da vida da pessoa, quanto tempo ela vai viver, quais são a quantidade de dias que ela terá. O que eu sou contra é afirmar que Deus ativamente age forçando para que seja exatamente daquela forma. Deus, ele pré-conhece. Aqui no caso de Jó, como de qualquer outra pessoa, Deus, já conhecendo todo o futuro por antecipação, já sabia de antemão, por meio da sua onisciência, como seria toda a vida de Jó e quanto tempo ele iria viver, e com esse conhecimento prévio nas mãos, ele tem condição de definir e registrar isso em seu livro, o período da vida de cada um. E já que foi abordada a questão do verbo ali no Salmo 139, eu quero comentar aqui um pouquinho. Realmente a palavra ali é yatsar, né? A forma como está conjugada no verso 16 é yutsaru, e no seu sentido mais simples ela significa criar, formar ou até modelar. E muitas Bíblias, traduções boas, como a Bíblia Hebraica Sefer, NTLH, ARC, a Bíblia Ecumênica, todas elas não traduzem como determinar, traduzem como dar forma, modelar, fazer, né? Mostrando que Deus já tem esse pré-conhecimento e que está de acordo com o plano de Deus, mas que ele não precisa forçar para que ocorra dessa forma. E é importante entender que essa ideia de escrever no livro não significa necessariamente que Deus está fazendo acontecer. Aqui nesse texto, olha, por exemplo, outro salmo, Salmo 56:8, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Então aqui não é Deus que fez ele chorar.
Deus está registrando o lamento dele. Deus tem esse conhecimento prévio e registra. Então, todas as vezes que nós vemos falar de Deus escreve em seu livro, ele está registrando aquilo que ele já sabe que irá acontecer, mas ele não está fazendo ocorrer daquela forma. Porque se afirmássemos essa ideia, nós teríamos que colocar Deus como o culpado, direta ou indiretamente, de todo o mal que ocorre no mundo. Deus seria o culpado pela queda de Satanás, porque ele determinou que Satanás caísse. Deus seria culpado pela queda de Adão, porque ele determinou que Adão caísse, e assim por diante. Então, esse é o problema do determinismo. Se nós colocarmos nesse nível, como os calvinistas defendem, Deus se torna o culpado de todo o mal da história. Obrigado, pastor. Reverendo Marcos Novaes, 3 minutos para os seus comentários. Pastor, eu respeito muito a sua interpretação do hebraico, mas essa é uma interpretação tirada do lex, uma interpretação lexical. Por quê? O senhor disse que o verbo itzar no hebraico significa criar, formar. De fato, quando você abre qualquer dicionário hebraico, está na terceira pessoa do cal na forma simples, não o verbo conjugado. Quando o verbo é conjugado, ele muda o sentido e também implicações teológicas. Por exemplo, o verbo yatzar aqui, e foi conjugado agora yatzaru, significa no plural, está lá no dicionário Strong, você está assistindo o programa daí na internet, no dicionário Strong significa determinado ou pré-ordenado. E no plural ainda mais, de forma intensiva, né? Deus determinou de forma intensiva e o homem é passivo aí. É o que diz os gramáticos, né? É o que diz os hebraístas com relação ao verbo. Então, nós não podemos pegar o verbo do dicionário e ter uma interpretação lexical do dicionário. Nós precisamos ver como o verbo está conjugado. E o verbo conjugado no hebraico aqui é exatamente determinar. E há também outros textos que provam isso, onde está etzar no hebraico. O Novo Dicionário Internacional de Teologia, por exemplo, nós temos lá onde o verbo é quase sinônimo de bará, lá em Gênesis 1, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus, bará, Elohim, ali é bará, o itzar é quase um sinônimo de bará para a criação, mas quando está conjugado no plural, não. Quando está conjugado no plural, é pré-ordenar e pré-determinar. E você falou de calvinismo e determinismo. Não. A Confissão de Fé, no capítulo 3, diz o seguinte, a Confissão de Fé de Westminster, elaborada por calvinistas, os sábios eruditos lá da Assembleia de Westminster, que Deus pré-ordenou todas as coisas pelo seu muito sábio conselho, né? E todas as coisas são determinadas por Ele, de sorte que Ele não é o autor do pecado e nem tirado é a liberdade da criatura, nem das causas secundárias. E eu concordo contigo quando você diz que se Deus agisse de forma arbitrária no homem, sim, mas isso é conceito filosófico. Você está trazendo um conceito filosófico para interpretar um texto onde no judaísmo e cristianismo nós não temos conceito filosófico de determinismo. O calvinismo clássico não defende determinismo. A Bíblia fala que Deus ordena todas as coisas, mas a mesma Bíblia diz que eu sou livre. Na teologia você sabe que isso é antinomismo, né? É um antinomismo. Nós não compreendemos ainda, mas a Bíblia afirma ambas as coisas. Muito obrigado, reverendo. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, sua primeira inquirição. Ok. Então, irmão, isso é uma contradição no sistema calvinista, mas a Bíblia não afirma dessa forma. A Bíblia diz que tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus, mas que não foi determinado por Deus. Aí que envolve o pré-conhecimento de Deus, a permissividade de conceder liberdade ao ser humano, e ele, por meio de sua onisciência, de sua sabedoria, age concretizando e cumprindo seus planos, sem para isso ter que violar a liberdade do ser humano. Então, nesse sentido, não podemos dizer que está determinado, mas que está definido, porque determinado, a própria palavra, em seu sentido básico, passa a ideia de que Deus age para que ocorra dessa forma, o que não pode ser o caso. E você colocou a questão da tradução como se fosse um achismo meu, como se eu tivesse acordado hoje e falado de que forma que eu vou querer traduzir isso. E eu citei aqui por nome 4 excelentes traduções bíblicas que não traduzem por determinar. Não é achismo meu.
Eu vou falar de novo, Bíblia Hebraica Sefer, NTLH, Almeida Revista e Corrigida, Tradução Ecumênica, entre outras, que são traduções que não traduzem por determinar. Então, todos eles estão errados, na sua opinião, porque traduziram errados. E pegar dicionário de Strong, pegar o autor calvinista para definir termos calvinistas, é lógico que ele vai ser tendencioso para o calvinismo. Então, é praticamente desconsiderado isso. E já dentro dessa ideia de que se Deus realmente determina tudo o que acontece, e por consequência lógica, tudo o que acontece, acontece porque Deus quer que ocorra, e tudo que ocorre, ocorre porque Deus quer que seja daquela forma, o futuro já estaria definido de uma forma amarrada, fatalista. E ninguém seria capaz de agir contra essa determinação do próprio Deus. Logo, ninguém teria liberdade para fazer nada. Então, eu gostaria de ler aqui Gênesis 4, versos 6 e 7, diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E em complemento a isso, 1 João 3,12 diz assim: Não sejamos como Caim, que matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Então aqui nós temos duas opções. Ou Deus mentiu ao dizer que Caim tinha a opção de matar ou não matar Adão, ou Abel, ou Caim não tinha liberdade e simplesmente cumpriu a determinação divina. Então, eu queria que o irmão explicasse isso aqui. Caim, afinal, ele matou Abel porque escolheu matar ou porque Deus determinou? E aí, no caso, Deus é mentiroso em dizer que ele tinha escolha. 3 minutos para o senhor. Se precisar, o senhor terá mais 15 segundos. Sobre a questão da tradução, é interessante que muitas traduções estão de acordo com o texto hebraico. A ARA, a Nova Versão Internacional, BS 21, a King James do século XVI, que foi escrita para combater os excessos da Bíblia de Genebra, traz lá: e em teu livro foram registrados todos os meus dias, fixados ainda. NVI, como eu disse, Bíblia de Jerusalém, NBV, SBP e segue. Será que todas essas traduções aqui têm influências calvinistas? Se a Bíblia de Jerusalém foi traduzida por calvinista, glória a Deus, 500 anos da Reforma, não é? Então, as traduções estão de acordo com o texto original, com o texto hebraico. E sobre a sua pergunta, eu defendo a linha compatibilista, ou seja, a liberdade, a soberania de Deus e a agência humana não se contradizem em um último plano. Deus é a causa primária, nós somos a causa secundária. Aí um colega teu de ministério, Charles Spurgeon, perguntaram para ele: como é que você lida com essa... Aliás, um calvinista de 5 pontos, né? Como é que você lida com essa questão da soberania de Deus e da liberdade do homem? Como é que você faz para tratar isso? Tem como? Ele diz assim: eu não posso separar velhos amigos. Liberdade humana, a Bíblia diz que nós somos livres. Nós somos livres, porque se não fôssemos livres, se tudo fosse determinado, nós não seríamos responsáveis por nossas atitudes. Se não fôssemos responsáveis por nossas atitudes, não poderíamos ser condenados por elas, que é um absurdo, do ponto de vista ético. Então, o que diz o compatibilismo, a visão que eu defendo? Soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntas. Eu vou entender isso? Jamais. Isso se chama antinomismo. Aliás, a Trindade nós não compreendemos, as duas naturezas do Redentor nós não compreendemos. Bancroft, um pastor batista, escreveu Teologia Elementar e disse: tente explicar a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a alma. Eu não compreendo perfeitamente. Agora, a definição da Confissão de Fé de Westminster é perfeita. Deus ordenou todas as coisas, mas não tirou a liberdade humana, não é o autor do pecado, e as coisas contingentes, ou as coisas secundárias, não são tiradas, mas são postas, como diz a Bíblia. Eu estou aqui nesse programa porque eu quero, mas estava escrito no livro de Deus.
Obrigado, reverendo. Tá bom. Pastor Gabriel, seus comentários? Bom, irmão, o que eu posso dizer primeiro é bem-vindo ao sinergismo, né? Porque a sua resposta foi exatamente o que o sinergismo defende, de que Deus, na sua soberania, cumpre seus planos de acordo com a sua presciência, sem violar a vontade humana. E que, por isso, o ser humano continua livre e responsável pelos seus atos. Né? Então, o senhor acabou de dar exatamente a definição do sinergismo, de que o futuro está definido, fixado, mas não predeterminado. Porque essa é a distinção que eu estou fazendo desde o começo. E realmente eu concordo quando o texto hebraico diz que está fixado, em algumas traduções, está definido, como o senhor mesmo citou. Mas eu não concordo com a palavra predeterminado, porque isso implicaria numa ação direta de Deus para que ocorresse dessa forma. E é aí que está o problema. Então, ao que parece, o irmão ainda não conseguiu entender bem essa distinção de termos e está achando que os dois são a mesma coisa. Né? É nessa distinção que reside o problema. Infelizmente, com todo respeito, o irmão não respondeu a minha pergunta. Né? Falou sobre confissão de Westminster, um monte de coisa, mas a pergunta foi bem simples. Caim tinha a opção de não matar Abel, se não quisesse, e matou porque quis, ou ele matou porque Deus predeterminou que ele iria matar Abel. Então, se Deus predeterminou, Deus é mentiroso, porque aqui no mesmo texto ele fala que Caim tinha a escolha. Se Caim não tinha escolha, Deus é mentiroso. E se Caim tinha escolha, o determinismo que o calvinista defende não é bíblico. Tá? Então, infelizmente, o irmão rodeou e não respondeu, porque, é lógico, não dá para responder essa pergunta dentro de um sistema monergista, porque você seria obrigado a dizer que Deus é mentiroso. Né? Infelizmente, o calvinismo fica sem resposta para essa questão, né? E mais cuidado a citar traduções, né? Porque, como eu acabei de falar, fixado, definido, eu não sou contra esses termos. Então, não adianta você englobar aí várias traduções que usam esses termos e equivalentes, porque não apoiam a sua ideia de pré-determinação. Tá? Ok. Pronto. Primeira rodada completada, vamos para a segunda pergunta. Reverendo Marcos Novas. É Novas ou Novaes? Novaes. Novaes, desculpa. Reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, pastor, vou ser bem direto, né? Você acredita que Deus criou o mundo e estabeleceu suas leis naturais? Ele, por exemplo, ele continua causando o nascimento do sol, ou o sol nasce por conta de leis causais criadas por Deus? O senhor entendeu a pergunta? Sim. É só isso? Isto. 3 minutos. Bom, o que a Escritura nos revela é que tanto o Pai quanto o Filho, aliás, eu até poderia citar, por exemplo, Hebreus capítulo 1, onde a Escritura nos diz que Deus, tanto na pessoa do Pai quanto do Filho, e também do Espírito Santo, ele, além de criador, é sustentador de todas as coisas. Então, se eu dissesse que Deus apenas criou as leis naturais e depois entregou o mundo para se autorreger por meio das suas leis naturais, eu estaria caindo numa heresia chamada de teísmo ou deísmo, né, que é defendida por grupos como a maçonaria, por exemplo. E como a Escritura nos diz que Deus continua sustentando todas as coisas, eu não vejo contradição entre isso. Ele continua sustentando, está debaixo do controle dele, debaixo da soberania dele, mas de que forma ele continua sustentando? Por meio das leis naturais que ele próprio criou. Então, não há nenhuma contradição até isso. A carta aos Hebreus começa dizendo assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do qual fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, textos como esse nos mostram que Deus continua sustentando a sua criação. Ele não entregou sua criação para se autorreger por meio das suas leis. Mas de que forma ele sustenta?
por meio das leis. Mas isso não abre, por exemplo, a impossibilidade de que, eventualmente, Deus possa interferir na sua criação, realizando milagres, por exemplo. Porque o milagre é justamente isso, o momento que Deus, em sua soberania, interfere e viola as leis naturais para cumprir os seus propósitos. Então, eu acho que é uma questão bastante simples, não há nenhuma contradição entre essas questões. Acho que já está respondido. Ok. Reverendo, 3 minutos para os seus comentários. Seja bem-vindo ao compatibilismo, né? Graças a Deus que a sua resposta é uma resposta realmente que é o que eu esperava. Porque, de fato, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 5, verso 45, que Deus faz nascer o seu sol sobre os bons, né, e ruins, né, envia chuva. E a ideia ali é fazer nascer mesmo, vir sobre eles todos os dias. Embora Deus criou as suas leis. E Deus se utiliza dessas leis, uma coisa não pode excluir outra. E Deus está separado destas leis causais também, porque senão seria panteísmo. Se Deus apenas entregasse estas leis para que elas funcionassem sozinhas, isso seria deísmo, certo? Seria deísmo, ele teria abandonado. Então essas duas coisas estão andando juntas aqui. E eu quero dar um exemplo dessa ideia, porque quando você me convidou e disse seja bem-vindo ao arminianismo, esse é o problema. Quando eu disse sinergismo. Sinergismo, aliás. Eu acho que isso é o problema, porque há calvinistas desavisados que enfatizam de forma exacerbada só a soberania de Deus. E querem fazer desse texto o único texto das Escrituras para provar um determinismo. E cai nessa questão filosófica de determinismo, causalidade e tal, e fatalismo. E a questão arminiana, né, que enfatiza mas enfatiza o livre-arbítrio, a vontade da criatura. Só que no determinismo é muito interessante que a vontade do agente não é respeitada. Na Bíblia e na teologia reformada, sim. A vontade das pessoas é importante e são usadas por Deus. Vou dar um exemplo claro de compatibilismo, ou seja, a compatibilidade entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Atos capítulo 23, Paulo estava indo para Roma, né? Houve lá uma tempestade chamada Euroaquilão, mas aparece um anjo e diz a Paulo: todos aqui estão salvos, eu te dei todos os homens do navio. E o que Paulo diz à tripulação? Se qualquer um de vocês aqui pular fora do barco, está morto. Como entender isso? A Bíblia afirma as duas coisas. Eu não posso negar, pastor Gabriel, a liberdade humana. Isso seria determinismo, fatalismo. Eu não posso negar a soberania de Deus. Quer dizer, esses marinheiros que estavam viajando a Roma foram pré-ordenados para não morrer naquele dia. E Deus se utilizou da vontade deles mesmos e os livrou. Mas perceba, o texto fala que Deus determinou para que eles ficassem no navio e mesmo assim eles tinham que cumprir com a sua responsabilidade humana. Soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, isso não é calvinismo. Pode ser calvinismo de internet, mas calvinismo clássico, confissão de fé, não é. Então parece que nós precisamos definir termos mesmo, né? Ok, o senhor já usou o tempo que tinha a mais. Está tudo empatado, a gente vai para o intervalo, voltaremos já com o último bloco do Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, esse é o terceiro e último bloco do programa. Nós temos hoje conosco o reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ibiúna, e o pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas, aqui na Vila Prudente. E eles discutem se o Salmo 139:16 ensina que Deus já determinou o nosso destino. Como o programa é naquele formato de perguntas e respostas, o reverendo Marcos já fez 2 perguntas, o pastor Gabriel só fez uma. Então ele vai fazer a segunda pergunta agora. Ok. Então, realmente, um dos grandes problemas do calvinismo é isso, é essa incoerência,
né, de afirmar que Deus predetermina tudo, mas ao mesmo tempo o homem continua sendo livre e a culpa é dele quando ele erra. Então Deus não predetermina, não tem como conciliar essas duas coisas. Por isso que o arminianismo é muito mais coerente, muito mais lógico e muito mais bíblico ao explicar a questão por meio da presciência e da permissividade de Deus, né? Porque se Deus realmente predeterminasse tudo, tudo ocorreria exatamente da forma que Deus quer. E tudo que Deus quer iria se cumprir. Então, como entender textos, por exemplo, como Mateus 23, versos 37 a 39, onde Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, né? Também Atos 7,51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, até quando vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, esses são textos, alguns exemplos, que mostram que, embora Deus tenha uma vontade boa, Ele não viola a vontade do ser humano para cumpri-la. Se Ele tiver que violar a vontade, Ele prefere não fazer. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Olha aqui, por exemplo, 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? E o próprio Charles Spurgeon, que o senhor fez questão de citar, ele diz que aqui que todos são todos, e não só alguns ou tipos de homens, como o calvinismo afirma. 1 Timóteo 4, 10... Porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Agora olha o restante. Especialmente dos que creem. Então ele também está falando dos que não creem. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 1 João 2,2. Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Pergunta. Né? Então, se textos como esses mostram que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e aqui em Mateus 23 ele diz que queria salvar, mas que eles não quiseram receber essa salvação, como sustentar que Deus predetermina todas as coisas? 3 minutos, reverendo. Quando o senhor diz que não entende, seja bem-vindo ao time, eu também não entendo. Eu não disse que não entendo, eu disse que vocês são contraditórios. Não, Pode responder. O incompatibilista arminiano e calvinista, que é o outro erro também, tenta casar essas duas coisas para ver se elas se combinam, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas o compatibilista não. Ele tenta e reconhece o mistério. Ele trabalha o que a Bíblia ensina. Eu não vou ter tempo para fazer a exegese de alguns textos, como Tito, se o senhor cita Tito 2,15, a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. Nos versos anteriores, começa com uma conclusiva, pois, ou portanto, a graça... Por quê? Está concluindo o assunto dos versos anteriores. Ele fala de classe de jovens, de idosos, né? E Spurgeon discorda disso. Spurgeon não é aferidor da verdade bíblica, nem Calvino. Só vale a pena citar ele quando ele concorda com mas você. o Espírito Santo falando. O senhor agora precisa respeitar a minha fala, né? Pode falar. E é interessante que, aí o senhor cita, a classe de pessoas, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Aí no verso 1 ele diz para orar por todos os homens. Que homens são esses? O todos ali é pantos, no grego aparece a expressão 3 vezes pantos ali no grego. Reis e os homens investidos de autoridade. Todos ali não é quantitativo, é qualitativo. Uma exegese mínima aponta para isso. Agora eu quero mostrar para o senhor alguns textos que eu nunca vou compreender, nem Calvino, mesmo que ressuscitasse aqui, não vejam só. Olha só, Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, aí vem a palavrinha que o senhor deve gostar muito, e presciência de Deus. Desígnio aqui é bulê, não é teleman lá no grego. Bulê é desígnio, é destino, é predestinação.
vós o matastes. Ué, quem mata aqui? Os homens. É o discurso de Pedro. Crucificando por mãos iníquas. Ou seja, Deus determinou, designou, bulê, não é apenas desejo de telema. E, aliás, alguns textos que o senhor citou é telema, e existe uma diferença no grego entre bulê e telema. Designo e vontade apenas, né? No grego, designa aquilo que Deus determinou mesmo e vai fazer. Vontade não é uma vontade preceptiva, é decreto de Deus. E então, aqui está a resposta. Eu nunca vou conseguir compreender, harmonizar perfeitamente isto. Eu convivo com o mistério. Onde a revelação se cala, eu me calo. Agora, a Bíblia, para calvinistas e arminianos, é a mesma. Ela afirma as duas coisas. Deus soberano e o homem livre. E o senhor pode apresentar aí um punhado de textos, milhares de textos. Vai ter outros que vão fazer a mesma coisa. Mas a Bíblia está dizendo uma única coisa. Deus é soberano e eu sou livre. Seu tempo acabou, pastor. Está ótimo. 3 minutos para o senhor, pastor Gabriel. Eu concordo que Deus é soberano e que o ser humano é livre, porque isso é justamente o que o arminianismo afirma, porque o calvinismo afirma que o ser humano não é livre, porque ele fica com esse joguinho de, é mistério, não conseguimos explicar. Ele não consegue explicar porque o seu sistema é incoerente, é por isso que não consegue encaixar. Mas o arminianismo encaixa perfeitamente, por quando se dá a ideia de que Deus definiu todo o futuro está definido, mas não por uma ação direta de Deus, tudo se encaixa sem nenhum problema. A presciência de Deus explica tudo de forma redondinha, não existe mistério nenhum. O mistério é quando se tenta manter um sistema errado, um sistema incoerente. Aí só vai encaixar metade da Bíblia mesmo. E aqui, por exemplo, eu poderia citar Romanos 8, versos 28 a 30, onde diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, chamou, santificou, glorificou. Então, se a eleição fosse incondicional, como os calvinistas afirmam, que isso é uma consequência da predeterminação, ela seria a primeira etapa aqui no processo, mas não é a primeira, é a segunda. Aos que de antemão conheceu. E quem são esses que conheceu? O verso anterior fala, os que amam a Deus. É por isso que o mesmo Paulo lá em Coríntios vai dizer, aquele que ama a Deus é conhecido de Deus. E o próprio apóstolo Pedro, no começo de sua carta, vai chamar aos eleitos de Deus, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Então, não existe eleição incondicional, existe eleição baseada na presciência divina, porque Deus não determina nada. Ele pré-conhece e assim define em seu plano como será. Mas não que ele causa diretamente isso, porque senão não tem escapatória. Deus se torna o culpado pela queda de Satanás, o culpado pela queda de Adão, o culpado por todo o mal que existe no mundo, e vou mais além, porque se Deus, por meio dessa eleição incondicional, derramasse uma graça irresistível só para aqueles que ele escolheu, e aqueles a quem ele não escolheu jamais receberiam essa graça, e sem essa graça para eles é impossível crer, Deus seria o culpado pela própria perdição de todos os ímpios, porque ele sabe que eles são incapazes de crer, e Deus deliberadamente não quis salvá-los, porque não quis escolhê-los e não quis derramar a sua graça, capacitando eles a poderem crer. E vai completamente contra a todos esses textos que eu mostrei. Eu posso até ler agora, por exemplo, 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é salvar a todos. Mas por que Ele não salva a todos? Porque Ele não viola a liberdade do ser humano. Muito bem. Agora, reverendo Marcos, nós vamos para a terceira pergunta e é a última, porque não vai ter tempo de outra. Então, o senhor pega a mais violenta aí. Tá bom. Pastor Gabriel, o senhor disse que Deus não determina nada, né? Vou fazer uma pergunta simples. Deus determinou o dia do seu nascimento? Se não, como interpretar os versos 13 a 15? Se sim, Ele não poderia determinar o dia da sua morte? Lê os versículos 13 a 15, por favor. Pois tu formastes, né? Formar aqui, canak no hebraico, né? Ou seja, criar o meu interior, e tecestes, sarak no hebraico, a ideia de tecer, tricotar no seio de minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Etsav, outro verbo hebraico mostrando criação. E entretido como nas profundezas da terra. Bom, os 3 verbos no hebraico mostram que Deus criou. Aliás, tem um verbo aqui no Nifal, que a ideia criou de forma intensiva. Se Deus não determina, o senhor acabou de falar isso, eu ouvi muito bem, eu quero saber o seguinte: Deus determinou o dia do seu nascimento? E? Se não determinou, como explicar esses versos? E se ele determinou, caso o senhor diga sim, ele não poderia ter determinado o dia da sua morte? Ou Deus só determina o nascimento e não a morte? O senhor entendeu a pergunta? 3 minutos. Infelizmente, mais uma vez, uma pergunta incoerente, né? Porque pelas minhas próprias explicações anteriores já explicaram isso de forma exaustiva quase. Porque, mais uma vez, parece que o irmão não entende a diferença entre definido e determinado. Deus definiu o dia do meu nascimento, definiu o dia da minha morte, sabe exatamente qual será a duração da minha vida. Mas isso não significa que Ele determinou, que Ele vai fazer com que eu morra em determinado dia. Isso é a presciência divina. Aqui o verso 16, na tradução ACF, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, ou seja, registradas por meio da presciência, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Aqui ele está falando da onipotência de Deus pelo meio do poder criativo. Deus cria o ser humano, cria no ventre da mãe ainda informe, ele já definiu como será essa pessoa, definiu o dia que ela vai nascer, a cor do olho, a cor do cabelo e assim por diante. Mas nada disso tem a ver com determinação. É só uma presciência das escolhas naturais de como tudo fluirá. Então, mais uma vez, o irmão não está conseguindo entender a diferença entre definição e determinação, né? Parece que, ou então eu acho que até o irmão já entendeu, mas acho que não tinha outra pergunta e achou que a minha posição seria diferente, acabou sobrando só essa pergunta mesmo, né? Mas já estava respondido, não precisava nem responder isso, eu estou só me repetindo aqui, em ter que explicar mais uma vez que o futuro está definido, acontecerá exatamente só uma linha de futuro, não existe vários futuros indefinidos, existe um só, mas não é Deus que arbitrariamente causa tudo isso, Ele só pré-conhece desde a fundação do mundo e registra isso, inclusive até a profecia bíblica é um exemplo claro disso. Como que Deus revela a profecia? Porque Ele sabe como será o futuro. Se Deus tivesse... Olha como seria hilário isso. Se Deus revelasse a profecia e depois tivesse que ir lá e forçar a história para acontecer do jeito que Ele falou, Ele não seria Deus, Ele seria um demônio superpoderoso. Nada além disso, né? O problema do calvinismo é isso, denigre o caráter de Deus, torna Deus mau, torna Deus o causador de todo o mal no mundo. Por que os ímpios se perdem? Porque Deus não quer que eles sejam salvos, determinou que eles não fossem salvos, né? Por que Satanás caiu? Porque Deus determinou que ele caísse, e assim por diante. Esse é o Deus do calvinismo, um Deus mau que faz acepção de pessoas, que escolhe uma meia dúzia para salvar, sem nenhuma diferença entre salvo e perdido. Esses aqui eu vou querer salvar, e vou salvar eles de qualquer jeito, eles querendo ou não, e o resto eu vou deixar para se perder, e eles não podem fazer nada para mudar isso. Eu defini que eles vão se perder e pronto. Seu tempo acabou. Reverendo, 3 minutos para o senhor. É interessante, pastor, que nós já vimos aqui vários textos que mostram que Deus determinou mesmo o dia da vida e da morte. Ana canta lá dizendo: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, já no capítulo 40... Já no capítulo 14, o verso 5, nós lemos, Deus colocou limites ao homem. E se você ler o capítulo todo e fazer uma exegese, Ele está falando do homem em si. Do homem, Ele faz a comparação do homem, que está determinado a morrer, tem os seus dias contados, né, com a natureza. A esperança para a árvore cortada, que as pessoas usam esse texto de forma equivocada, mas para o homem não.
porque está determinado o dia. Só que Jó está contado. Pastor, por favor, pastor. Não está determinado. Você está alterando o texto. Está dizendo contado, você fica inventando palavra determinada. O senhor faz a tréplica depois. Eu não estou inventando palavras, estou dizendo que a Bíblia diz. Salmo 90, verso 12. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Contexto, Salmo é de Moisés, contexto do deserto. Lá no deserto só poderia viver 70 ou, dependendo da robustez física, 80 anos. E Moisés diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Nossos dias, segundo a Bíblia, estão todos determinados. E aliás, a força dos textos hebraicos, a força do texto hebraico, quando nós partimos para a palavra de Deus, nós percebemos que realmente é determinar mesmo. Não tem esse negócio de fixar. Já pensou Jó chegar lá para os seus filhos, no dia que morreu 10, né? E Deus não tirou as causas secundárias, contingentes, os caldeus matando a família de Jó, terremotos e tudo que aconteceu lá no contexto, no texto. Deus quis assim. Deus estava vendo. A oração de Jó é outra. O Senhor deu e o Senhor tomou. Baruque Yavé, bendito seja o nome do Senhor. Então, você que está nos assistindo, saiba disso. A vida é determinada por Deus. E nós temos que viver essa vida para a glória de Deus. Os meus dias estão determinados, mas isso não é determinismo, porque ao determinar os dias que eu vou viver, Deus também determinou, na sua soberania, me sustentar, cuidar de mim. Então, Deus planejou o meu nascimento, Deus me criou, Deus me governa e Deus me sustenta. O Senhor citou textos, Hebreus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No dia que Deus quis deixar de sustentar, o homem morre, né? Colossenses 1, 17, todas as coisas subsistem nele. Então, pastor, queira o arminianismo ou o calvinismo ou não, seja lá o que for, nossos dias estão determinados. Tá bom. E viva bem os seus. Obrigado, reverendo Marcos Novaes. Agora, pastor Gabriel, sua última pergunta. Infelizmente, isso aí que a gente está acompanhando é o resultado de alguém que segue um sistema e que vive com essas contradições, né? Porque é claramente contraditório. Deus determinou, mas não é determinismo. Então, o que é determinismo? Determinismo é determinar. Não, Deus determinou, mas não é determinismo. Enfim, isso é calvinismo, né? Contraditório por natureza. Então, aqui, se Deus determinou exatamente como será os dias de cada um, e isso é invariável e inflexível, eu gostaria de ler o texto de 2 Reis 20, versos 1 a 7, conta a respeito do rei Ezequias o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Assim diz o Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te de mim, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. E o texto prossegue. Então, se as coisas realmente fossem definidas nesse nível, determinadas, inflexíveis, amarradas, como que o mesmo Deus que disse, você vai morrer, pouquinho tempo depois disse, acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, ou o determinismo calvinista não existe, ou então Deus é mentiroso. Né? Com qual das duas opções o irmão fica? Dizer que Deus é mentiroso ou dizer que o determinismo não é bíblico, porque contradiz com esse texto? Primeiro que Deus não é mentiroso e que o calvinismo não é determinista. E se o senhor quer uma boa definição do que é determinismo, dicionário de filosofia, e veja o que é determinismo e o que a Confissão de Fé de Westminster diz
sobre a soberania de Deus, se eles estão afirmando determinismo. Se a confissão de fé diz que Deus usa a ação do agente, o determinismo nega isto. Então, nós temos uma premissa aí que precisa ser analisada. Sobre o texto, pastor, fazia parte do script. Os 15 anos a mais, eu poderia devolver com outra pergunta. Quem acrescentou 15 anos de vida a mais? Determinou ou não? Ou depois de 15 anos, o rei, eu vou viver mais um pouquinho, vou me rebelar contra a ordem de Deus. Aliás, lá no capítulo 19, no mesmo contexto dessa história, verso 25, onde nós temos o mesmo verbozinho hebraico do Salmo 139, verso 16, o Etzali, diz o seguinte, a história está aqui, Isaías, né? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. E logo após nós temos a doença de Ezequias e os 15 anos acrescentados por soberania de Deus. Diz assim, acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Não. Será que aqui é só presciência? Agora, porém, as faço executar e as quis que tu reduzistes a montões de ruínas às cidades fortificadas. Aqui um exemplo que é usado o verbo para determinar ou para ordenar. O mesmo verbo que é usado lá. Então, Deus é livre para agir. E a sua fala sobre a questão que nós ficamos com esse joguinho de mistério, nós não ficamos com joguinho de mistério. Otton disse lá, e depois Calbart vai reproduzir, Deus é o totalmente outro. Lutero fala de Deus como um mistério, um mysterion. O Deus está além do nosso alcance. Paulo canta lá em Romanos 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. E agora, pastor, nós queremos sondar Deus, queremos manipular Deus, queremos compreender-se Deus. Filosoficamente, isso é impossível. Somos seres contingentes. Nós não podemos sondar Deus. O mistério permanece e permanecerá. Deus está além do nosso alcance. Eu nunca vou explicar, nenhum arminiano vai explicar como vontade soberana de Deus e responsabilidade humana andam juntas. Eu não posso dizer, li recentemente agora um artigo do W. Pink falando sobre isso. A Bíblia diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, mais sobre vós o meu jugo e tal. E a Bíblia diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. As duas verdades são afirmadas. Afirmar apenas uma, como o arminianismo faz, negativo, é antibíblico. Afirmar apenas uma, como calvinistas desavisados, deterministas fazem e ainda querem apoiar em Calvino, também está errado. Obrigado, reverendo. 3 minutos para o pastor Gabriel. Bom, primeiro que o arminianismo não afirma uma coisa só, ele é o que de forma mais bíblica e mais harmônica afirma as duas coisas. Afirmar uma coisa só seria semipelagianismo, teísmo aberto, coisas que não são arminianismo. Né? O irmão acaba de demonstrar que não conhece arminianismo com uma citação dessa. Então, eu saio frustrado daqui, porque o irmão não respondeu de forma direta, nem coerente, nenhuma das 3 perguntas, e nem essa. A pergunta foi simples. Já estava determinado que ele ia morrer ou não? Porque o texto diz, Deus falando que ele ia morrer. Depois ele ora, e por meio dessa oração intercessória, Deus concede mais 15 anos a essa pessoa. Esse é um dos textos que mostra que a oração intercessória tem poder, que vale a pena orar a Deus, pedir coisas para Deus. Né? Porque se tudo já estivesse inflexivelmente amarrado, como o calvinismo ensina, não precisaríamos orar, não precisaríamos pregar o evangelho, não precisaríamos pedir para Deus a conversão de ninguém, porque afinal tudo já ia acontecer do jeito que Deus determinou e nós somos apenas marionetes nesse grande teatro. Né? E aí eu acabo entendendo o porquê que um colega seu de ministério, um pastor presbiteriano muito conhecido, num vídeo na internet, perguntaram para ele assim, nossos pecados estão determinados por Deus? E aí ele falou, nada foge à determinação divina, inclusive os pecados também não, mas Deus faz isso de uma forma que a culpa continua sendo sua. Então Deus põe o pé na frente, te dá um empurrão e depois a culpa é sua porque você caiu. Isso é calvinismo, é exatamente isso. Então, ficar se escondendo atrás de mistério, de que não dá para compatibilizar, tudo isso acontece porque insiste em querer defender um sistema falho.
porque no verdadeiro arminianismo, tudo isso se encaixa de forma perfeita e harmônica com a presciência de Deus. Com Deus agindo com um plano perfeito para a humanidade, preconhecendo todo o futuro, utilizando os seres humanos, mas sem violar a vontade humana para isso. E, para encerrar aqui, eu gostaria apenas de ler novamente 2 textos que eu acho que aí que são calcanhares de Aquiles ao calvinismo, né? Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Cristo morreu por todos. E 1 Timóteo 4,10, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, nos 2 textos aqui, são colocados os que creem e os que não creem, justos e ímpios, dizendo que Cristo morreu por todos. E isso o calvinismo nega. Cristo morreu só pelos escolhidos. O debate continua, se você quiser, porque o pastor Gabriel de Oliveira Porto e o reverendo Marcos Novaes publicaram no site do programa os seus contatos. Você pode fazer perguntas, as dúvidas que você ficou pendente, se você quiser convidá-los para palestras, eles estão à sua disposição. Aqui o nosso tempo acabou, aliás, a gente estourou, não tem como continuar. Vamos ver quem ganhou o livro da grade. Foi o Severino, lá de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Severino. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.